Olá pessoal, de volta, eu, professor Wilson, com mais um vídeo da série Café com Estímulos. Conversando agora sobre Síndrome de Sanfilippo, que é uma desordem metabólica, genética, autossômica recessiva, caracterizado principalmente pela ausência dos mucopolissacarídeos, 3, em especial 3, que são responsáveis pela quebra das longas cadeias de glicosaminoglicanos. É um grupo que faz parte de um quadro de doenças chamadas mucopolissacaridoses. Recebe esse nome, Síndrome de Sanfilippo, em homenagem ao seu descobridor, Dr. Sylvester Sanfilippo, que relatou pela primeira vez essa condição médica no ano de 1963. As manifestações clínicas podem surgir por volta de 2 e 6 anos de idade e pode se subdividir em tipos particularizados. Lembrando que cada condição traz uma característica muito acentuada. Essa síndrome ocasiona especialmente características faciais, que ficam muito evidentes em alguns casos, que podem em alguns ser levemente alteradas e em outros bem marcantes. Retardo no desenvolvimento mental, consequentemente prejuízos de ordem intelectual, deficiência intelectual, que em muitos casos pode evoluir para uma apresentação severa. Presença de alterações no padrão de marcha, daí a importância de abordagem terapêutica, ocupacional, fisioterápica, psicomotora. Alterações no padrão de fala, importância aí do profissional da fono para a atuação junto a esse paciente. Enrijecimento articular, que dificulta a movimentação espontânea, e alterações comportamentais significativas, demandando importância aí da abordagem psicológica. Então, um quadro diagnóstico, Síndrome de Sanfilippo, que demanda intervenção multidisciplinar para essa infinidade de alterações associadas. É comum nessa condição se observar frequentes infecções das vias aéreas, coriza crônica, dentes cariados, apneia do sono, mãos e pés frios, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, alterações no trato intestinal, pode ser recorrente nesse caso, presença de crises convulsivas, de epilepsia, hidrocefalia, acúmulo de líquido cefalorraquidiano, que vai comprometer outras estruturas físicas, e hipoacusia também pode ser característico para essa condição, Síndrome de Sanfilippo. O diagnóstico é clínico e pode ser feito através do quadro percebido pela avaliação médica e do relato histórico clínico e familiar, que são apresentados pela criança ao longo do seu desenvolvimento, sendo confirmado aí por meio de ensaios dos níveis de enzimas em amostras de tecido e sequenciamento genético, que é feito a partir de solicitação de exames médicos. Também é possível a realização do diagnóstico pré-natal, quando já se tem um filho com a mucopolissacaridose tipo 3. Por isso se faz necessário saber qual tipo, para também haver aí orientação para a prevenção de possíveis e futuros casos. O tratamento para a síndrome de Sanfilippo, lembrando que é uma condição que está dentro das doenças chamadas mucopolissacaridoses, o tratamento é de suporte e de manutenção continuada, ou seja, é pelo processo de desenvolvimento ao longo da vida, pois os distúrbios de comportamentos associados pela condição sindrômica não respondem, em 100% dos casos, não respondem de forma positiva aos fármacos ou psicofármacos utilizados. Daí a importância de um suporte de manutenção para que os comportamentos não se acentuem cada vez mais e causem prejuízos maiores a esse sujeito. Quando o diagnóstico para a síndrome de Sanfilippo acontece precocemente, o transplante de medula óssea pode ser uma boa alternativa e, de alguma forma, pode apresentar resultados mais positivos em relação a outras condições, mas isso quando feito precocemente. Na atualidade, muitos estudos estão sendo realizados na busca de uma solução mais eficaz para a síndrome de Sanfilippo. Até o momento, o tratamento é considerado multidisciplinar, medicamentoso em alguns casos, mas a abordagem psicoeducacional é de suporte e de manutenção. Para reforçar esse conteúdo da síndrome de Sanfilippo, vou pincelar rapidamente um pouquinho sobre mucopolissacaridose,
Que vamos dizer que, por exemplo, a gente falou da tipo 3, que é a Sanfilippo, mas a tipo 1 ela é subdividida pela gravidade clínica de 3 tipos. Ela pode ser chamada de Hurley-Shire e Shire. Entendendo aí que mucopolissacaridose vem de muco, que refere-se a uma consistência gelatinosa das moléculas, poli, muito, quantidade maior, e sacarídeo é um termo genérico para molécula de açúcar, como a sacarina. Daí, a mucopolissacaridose pode se associar a uma condição aí que se apresenta em tipos diferentes, pela consistência gelatinosa das moléculas, que estão muitas na quantidade aí de sacarina. Já falamos que a tipo 3 é a síndrome de Sanfilippo, a tipo 2 é chamada de síndrome de Hunter, a tipo 3, na sua subdivisão, além de Sanfilippo, pode ser chamada também com outra nomenclatura, dependendo do estudo realizado. E aí é considerada, nesse contexto, uma condição grave, onde se apresenta logo ao nascer, se observa algumas características logo ao nascer, além de outras condições aí associadas, como hérnias, cabeça desproporcional ao corpo, mudanças ou padrões faciais muito característicos, além de outras condições que estão em evidência para essa condição diagnóstica, tá? Síndrome de Sanfilippo, que faz parte de um conjunto de doenças chamadas mucopolissacaridose, que estão associadas aí às consistências gelatinosas das moléculas, que estão em grande quantidade, especialmente aquelas chamadas sacarina. Uma condição diagnóstica, Sanfilippo, que pode vir com autismo, com deficiência intelectual, com outros prejuízos de ordem comportamental associado, que demanda intervenção especialmente de abordagem medicamentosa, mas psicoeducacional, de ordem de manutenção, já que não tem uma resposta 100% eficiente aos psicofármacos utilizados, porém alguns quadros melhoram as condições apresentadas, e quando descrita enquanto condição diagnóstica precocemente, pode haver aí o transplante de medula óssea, que é uma das alternativas usadas para atenuar as complicações advindas desse quadro. Síndrome de Sanfilippo, uma condição de ordem metabólica, uma desordem metabólica, considerada de caráter genético, autossômica e recessiva, onde a principal característica é a ausência dos mucopolissacarídeos tipo 3, que são aí responsáveis pela quebra das longas cadeias de glicosaminoglicanos, como já citamos no início desse vídeo, tá? Recebeu esse nome em 1963 por Dr. Sylvester Sanfilippo, que foi o seu descobridor. Uma condição médica que requer o nosso olhar clínico e institucional, porque será um paciente, será um aluno, será um sujeito, um cidadão que estará em todos os espaços e que vai demandar desses espaços o conhecimento acerca dessa condição para melhor recepção, para melhor acolhimento e assim uma oferta de melhor qualidade de vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje, Síndrome de Sanfilippo, uma condição que merece uma atenção especial para que a gente aprofunde um pouco mais o estudo acerca desse quadro diagnóstico. Eu sou o professor Wilson, esse é mais um vídeo da série Café com Estímulos. Abraços a todos e até breve.